Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Aqui no Brasil, o adultério já foi considerado crime, mas uma lei de 2005 mudou essa realidade. Mesmo com o fim da previsão penal, é possível que uma pessoa que se sinta lesada consiga a reparação por ter sido traída? É sobre isso que nós vamos conversar no Fórum de hoje. Para falar sobre o tema, eu recebo o advogado especializado em Direito de Família, Paulo Veil, e também com o mestre e professor de Direito Civil, Gustavo Lopes de Souza. Mas antes de iniciarmos nossa conversa de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça sobre o tema. Acompanhe. Aconteceu em Minas Gerais e a história do triângulo amoroso terminou na justiça. A mulher era casada há quase 20 anos. Nesse período, ela teve um caso extraconjugal e engravidou do amigo do marido. Tempos depois veio o divórcio e a mulher passou a viver com o antigo amante. Ele pediu o reconhecimento da paternidade. Sem alternativas, ela contou ao ex-marido que o filho mais novo, na realidade, era filho biológico do atual companheiro. Inconformado, o ex-companheiro entrou na justiça. Se fosse comigo, separaria. Mas ia ficar chateado, hein? Não ia ficar não, separaria na boa. Normal, é o amor. É o amor. Muito bem, eu gostaria de saber dos senhores, primeiro agradecer a presença dos senhores aqui na TV Justiça. Nós falamos agora há pouco que a partir de 2005 deixou de ser crime, mas quando começou a ser crime o adultério no Brasil? A questão relacionada ao adultério, desde a lei das 12 tábuas, desde antes de Cristo, isso já era tipificado. No Brasil, o nosso Código Penal de 1940, ele tinha uma previsão no artigo 240 que falava desse tipo penal. Então, mesmo antes do nosso Código Penal, já se aplicava, no caso, as próprias regras, no caso aí de Portugal, antes mesmo da nossa própria independência. Então, o nosso direito ele sempre estabeleceu essa regra, tipificando de forma penal o crime de adultério. Qual era a penalidade? A penalidade era uma pena muito simples. O artigo 240 ele trazia verdadeiramente uma pena simbólica. Era uma pena de detenção de 15 dias até 6 meses. Então, isso deixou realmente de ser considerado crime, agora pela Lei 11.106 de 2005. Então, desde março de 2005, houve a figura que a gente chama no direito penal de abolitio criminis, ou seja, quando a lei posterior deixa de considerar o fato como crime, cessa todos os efeitos da sentença penal condenatória. Então, desde o advento dessa lei, em 2005, o adultério não é mais crime, mas continua trazendo algumas consequências, no caso, dentro do direito civil. Certo. Doutor Paulo, como o doutor Gustavo falou agora há pouco, era uma pena simbólica muito pequena, mas qual a importância de se extinguir essa pena, de acabar com esse crime? Com o passar do tempo, né, o crime de adultério foi sendo visto de uma maneira diferente pela sociedade. A revogação pela Lei 11.106 de 2005 demonstra o quanto nossa sociedade evoluiu. Né? Essa desconsideração do crime de adultério, né, traduz uma evolução que vem sendo feita há muito tempo na nossa sociedade brasileira. Né? Desde, como ele comentou, né, no direito romano, né, já era considerado o crime de adultério, e hoje percebemos que algumas sociedades vêm evoluindo de forma a pensar que ele não mais deve ser tratado pelo direito penal, né, que é considerado apenas como uma medida da última ratio, né, deve ser a última medida para a sanção, né, de um ato. Quer dizer, a partir dessa revogação, o adultério é visto não mais pela seara penal, mas agora tão somente pela seara civil. Sim. É assunto para ser discutido no judiciário mesmo? Com certeza, porque o fato do adultério ter deixado de ser considerado como crime, a Lei 11.106 que revogou, ela não revogou o Código Civil. Quando a gente entra no capítulo lá, de forma mais precisa, no artigo 1566, quais são os deveres do casamento? O dever de fidelidade, o dever de respeito, o dever de auxílio mútuo. Então, a partir do momento que a pessoa, no caso, cometeu um adultério, em tese, ela estaria violando o artigo 1566. Então, isso acaba acarretando um ilícito civil. Se acarretou um ilícito civil, com certeza aquela parte que saiu lesada, ela pode procurar, sim, o Poder Judiciário para poder ter, no caso aí,
os seus direitos patrimoniais. É aí que a gente precisa destacar dentro desse tema, que gera muito polêmica, é a questão das consequências. Porque a gente tem que diferenciar o que vinha a ser o adultério e o que vinha a ser a própria traição. Porque, na verdade, o legislador, em 2005, quando ele revogou o crime de adultério, se você for pegar a palavra adultério, a própria origem do adultério significa na cama com outro. Agora, se você for pegar o conceito de traição, a traição já seria uma própria violação ao direito de fidelidade, ao próprio direito de lealdade, teria um conceito muito mais amplo. Então, dentro desse conceito, o adultério em si, ele não gera indenização, mas a traição e as consequências dela, isso sim pode causar consequência, principalmente patrimonial, para aquela parte, no caso aí, que cometeu esse ilícito civil. Quer dizer, a fidelidade não é uma obrigação presumida. Não. A fidelidade mútua, né, conjugal, dentro de um vínculo matrimonial, é um dever, né, é um dever estabelecido no Código Civil, né, dentro do direito de família. Né, e é o que se espera, logicamente, né, quando você se une, né, a alguém, é o que você espera de um matrimônio. Né? E justamente por essa expectativa que nós temos, é que a traição pode, né, e aí eu vou parabenizar a bela colocação, né, do Dr. Gustavo, que essa traição pode, né, ela não necessariamente vai acarretar em danos patrimoniais, aí seja da ordem dos danos morais, seja da ordem dos danos materiais. Faz diferença a pessoa ser casada com um contrato firmado ou não? Olha, o casamento visto como sendo um contrato entre as partes. Para quem adota a teoria, que a gente chama dentro da academia a teoria contratualista, o casamento é sim um contrato. Se ele é um contrato, então tem que ser cumprida aquelas regras que está estipulada pelo Código Civil. A questão é, as pessoas que não são casadas, também poderia estar sujeito a uma eventual indenização no caso de traição? Qual que é o preço, no caso aí, dessa infidelidade de uma das partes? Porque se a pessoa conseguir provar a união estável, aí a gente precisa fazer uma separação. O que vem a ser o casamento, o que vem a ser a união estável, o que vem a ser o concubinato. Quando a gente fala no casamento, que é um contrato estabelecido entre as partes, que segue a figura do consensualismo, é um ato formal, solene, você escolhe qual é o regime de bem, que é o casamento civil, aquele realmente que nós conhecemos. Agora, a união estável também ela tem proteção jurídica. E o Código Civil fala que se aplica no que couber a união estável as mesmas regras do casamento. Então, uma vez se foi provada a união estável, então aplica-se as regras também da fidelidade, do respeito mútuo, da lealdade, que são previsões expressas dentro do próprio Código Civil. Então, eu entendo sim que mesmo a pessoa não sendo casada, eventualmente, se conseguir provar aí essa eventual traição, ela também teria responsabilidade patrimonial com aquela que foi lesada. Essa indenização é pedida por uma quebra de contrato ou por uma dor causada pela traição? Como é que o magistrado enxerga isso? Existe ainda a possibilidade de, antes do casamento, né, você ter o famoso pacto antinupcial. Né? E aí, mesmo aqueles que não vão concordar com a teoria contratualista, né, do matrimônio, né, considerando, portanto, o matrimônio como uma instituição, né, eles terão de convir que é possível você estabelecer em cláusula contratual, né, de contrato antinupcial, cláusula de indenização em decorrência da violação de algum dos incisos dos deveres matrimoniais do 1566 do Código Civil. Aquele dano moral causado que o seu cliente está sofrendo advém da simples traição ou houve algo a mais, houve uma exposição pública? É essa a grande questão, né, que é tratada hoje em dia. Muito difícil de se mensurar, né? Sim, com certeza. A princípio, toda traição gera uma exposição, gera uma dor. Sim, é isso que dizem a maioria da doutrina, né? Porque a maior parte da doutrina hoje em dia diz que o simples fato de você trair, de você quebrar um desses deveres do matrimônio, já por si só causaria o dano moral
no cônjuge que foi lesado, né? O problema é que não é bem assim que vem enxergando a jurisprudência majoritária atualmente, né? Nós temos, sim, casos de indenização por danos morais, mas, geralmente, esses casos de indenização por danos morais em decorrência da traição, eles vêm acompanhados de circunstâncias que a indenização seria devida, inclusive se o cônjuge, se eles não fossem casados. Sim. Né? Ou seja, a pessoa, hoje em dia a gente tem bastante questão das mídias sociais, né? Então, a pessoa comete, né, a traição, né? E por algum se torna tipo muito de maior, né? Sim, claro. E por algum tipo de publicação, né, nessas mídias sociais, a exposição da pessoa acaba ficando maior e portanto, né, o vexame, né, a angústia, todo aquele abalo psicológico acaba sendo suficiente para se caracterizar o dano moral. E aí a dificuldade de se estabelecer valores para isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre indenização por traição. Doutor Gustavo, como é que se define a indenização? É coisa muito interessante. Primeira coisa que a gente tem que destacar é que o adultério não é mais crime, mas continua sendo pecado. E além de ser pecado, também gera um ilícito civil. Mas como fazer a dosagem? Como estipular um valor? Aí vai ter que ver justamente qual que vai ser a dilação probatória. Aquele que está fazendo o pedido, ele que vai ter que provar perante o judiciário qual foi o tamanho, no caso aí, do estrago, do vexame, da dor. E aí como é que se prova isso? Geralmente é por meio de prova pericial, um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, por prova testemunhais. E aí, conseguindo provar o tamanho do dano, aí sim o magistrado ele vai conseguir trazer um quantitativo. Porque quando a gente vai falar em indenização, a indenização, se você for pegar qual que é o preço da indenização no caso de traição, o direito não é matemática. A gente não pode estabelecer um número X, mas tem algumas... Os danos materiais dá para ir fácil. Sim. Os morais... Os danos morais, por quê? Isso, a partir do momento que houve essa revogação do caso do adultério, quem tem dinheiro, então, pode sofrer uma abalação dentro do seu patrimônio. E o pobre? Não tem consequência jurídica nenhuma, então, porque se tem que levar na hora do quantitativo, na hora de fazer a dosimetria do valor realmente da condenação, o pobre, então, aquele que não tem patrimônio, não vai ter consequência jurídica nenhuma, então, no caso da traição. Então, nós temos várias questões interessantes perante o STJ, perante o próprio Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. No caso, perante o país inteiro, você vai ter posicionamentos diversos. Eu, quando estava estudando esse tema, peguei o levantamento da última posição do STJ sobre esse tema. Um caso muito interessante, que foi o esposo que foi traído, ele morava fora, tinha um filho, e aí depois, dentro dessa consequência, ele descobriu que o filho não era dele. E ele vinha sempre, no caso, no Brasil, para poder, no caso, visitar o seu filho, pagava pensão alimentícia, e aí a própria exposição, a mídia era pessoa importante. Qual que seria o valor, realmente, dessa indenização? Aí a primeira questão que começou a ser cogitada era a seguinte: poderia trazer a responsabilidade de um terceiro, do amante, fazer o pagamento também dessa indenização? Olha, se o amante ele não é parte desse contrato, se a gente parte da premissa que o casamento é um contrato, então você não poderia imputar um terceiro a responsabilidade pelo pagamento. Aí o STJ disse que o terceiro, ele não é parte, então ele não teria responsabilidade solidária pelo pagamento. Mas, nesse caso específico, o STJ ele manteve uma condenação no valor de R$200 mil para aquele cônjuge que foi traído. Então é muito interessante, você tem que pegar casos específicos. Por outro lado, quando a gente pega, no caso, algumas pessoas menos famosas, alguns casos mais simples, igual já teve perante o Tribunal de Justiça também uma condenação de uma traição virtual. A traição virtual, ela também pode gerar o dano moral? Pode. Mas a questão é a seguinte: a partir do momento, como é que se prova isso? Como é que se prova essa questão? Se aquele cônjuge que foi, no caso, traído, se ele entrar no computador, ele não vai estar violando o direito de privacidade? Não vai estar violando também o direito daquele cônjuge que foi o traidor? Então, a partir do momento, se conseguir provar que, ele deixou o computador aberto, ele tinha acesso à senha, então conseguindo provar que houve essa relação de fidelidade, essa falta de lealdade, sim, o magistrado ele poderia fazer a condenação. E o próprio Tribunal de Justiça, no ano passado, condenou essa parte no pagamento de R$20 mil de indenização por essa traição virtual. Os valores são altos?
Sim. Ou também são simbólicos como eram as penas quando era crime a traição? Sim, quando você fala sobre valores, você percebe que é uma questão muito subjetiva, né? Eu acredito que o valor deve-se sempre levar em consideração fatores atinentes à questão do caso em concreto. Sim. Então, como ele falou, né, para um casal cujo valor de 20 mil, né, um casal milionário, 20 mil reais não vai fazer tanta diferença, né, quanto a indenização que foi imputada. Né? Vamos pensar no caso da Hillary Clinton, Poxa, quando ela então. sofreu. Uma pessoa, ela era a primeira dama dos Estados Unidos. Vamos pensar na situação jurídica aqui dentro do Brasil. Qual seria o valor? Olha o patrimônio. Aí você tem que levar em também a própria capacidade econômica das partes. Porque hoje o pobre acaba não tendo consequência nenhuma. Não tem dinheiro, se a consequência é só patrimonial. E não só isso, mas também a questão do caso em concreto, né? Como naquele caso em que, vamos supor, o cônjuge infiel trai, por exemplo, a esposa com a própria cunhada. Então, quer dizer, a exposição, né, da esposa traída perante a família e perante a sociedade ficou muito mais marcada. Quer dizer, é muito difícil você lidar com valores. Né? Então, você vai ter que observar também a condição financeira, né, do cônjuge traído, né, daquele casal. Você vai ter que observar o tamanho da exposição, né, como no caso da traição na traição virtual, né, que hoje é um tema que também está bastante em voga. Você ser traído virtualmente, hoje em dia, você acaba se expondo a quantas mil pessoas, né? A quantas pessoas que podem ter ali como em mídias sociais. O próprio caso do marido que traiu com a sua cunhada, né, ele chegou a perguntar para o juiz, né, numa audiência: poxa, mas seu juiz, como eu posso ser condenado a algo que eu me apaixonei, né, e hoje ele mora, né, tem uma família com a cunhada, né? Então, quer dizer, tudo depende muito do caso, né? A valoração desses princípios vai acontecer, sim, de acordo com a sociedade, mas também de acordo com o caso concreto. Depende do caso, por quê? Eu peguei um caso específico perante o Fórum de Ceilândia, em que um cônjuge foi traído, e aí ele pegou e começou a xingar a mulher, queria bater na mulher, aí foi seguro pelos vizinhos, e aí depois a mulher saiu e foi na delegacia. E aí ele falou: não, mas quem cometeu o crime foi ela. Não há que se falar em crime. Mas aí agora, o fato dele ter xingado, o fato dele ter ameaçado, dele ter tentado bater, ele que sofreu as medidas lá da própria Lei Maria da Penha. E ainda ele que teve que ser afastado. Ele que teve, no caso, uma série de consequências. Ele vítima do adultério, mas a falta de harmonia que você tem hoje dentro do próprio direito civil e do direito penal, ele vítima do adultério, agora ele passou a ser réu no processo, justamente porque hoje você não pode mais defender, não pode ter uma legítima defesa da honra. Quando a gente vai naqueles livros lá do próprio Jorge Amado, em Gabriela, a gente tinha um episódio lá do coronel Jesuíno, pegou lá a sua mulher, o outro, o que ele fez? Matou, foi no júri, qual que era a tese dele? Matei, mas matei em legítima defesa da minha honra. Hoje, se essa pessoa faz isso, eu acho que o máximo que ele vai conseguir alegar perante o tribunal do júri é um crime privilegiado, ele vai ter realmente nenhum tipo de proteção. Que era uma situação relativamente comum, né? Era comum e é comum. Só cabe indenização. Consequência penal não tem nenhuma mais. Hoje, realmente, o que falta realmente aí é o dano que é causado, no caso aí, pelo adultério, pela traição, é um dano irreparável. Agora, Não causa existe dano preço. que ultrapassa a questão do casal. Você causa danos, como o caso que o senhor citou, do homem que se apaixonou pela cunhada, quer dizer, isso vai para a família inteira, isso envolve um número muito grande de pessoas. Outras pessoas que se sintam lesadas podem também pedir a indenização por um caso de adultério, como, por exemplo, uma situação muito, muito comum. O filho do casal pode solicitar uma indenização? É um tema interessante e polêmico. Se for levar em consideração o adultério, não. Porque ele não é parte daquele contrato, daquele casamento. Mas agora, se for levar em consideração as consequências da traição e o que o judiciário tem a proteger é a própria dor, aquele filho também sofreu uma dor.
Pensa aquele filho justamente que descobriu que ele não é mais o seu pai, descobriu da própria exposição que a mãe fez. Agora ele não vive mais naquele meio familiar. Agora, o fato da traição, isso vai trazer consequências também na própria divisão dos bens, na própria guarda, porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que a pessoa que traiu vai perder parte do patrimônio, a pessoa que traiu vai perder a guarda do filho. São coisas separadas. São coisas separadas. Isso não tem nada a ver, isso é lenda. É claro que dependendo da circunstância, pode o magistrado levar em consideração que, vou estipular uma condenação X. E isso pode afetar na questão patrimonial. Mas o simples fato da traição, isso não vai gerar. Eu entendo que, no caso, aquele filho que foi lesado, aquele filho que sofreu, aquele filho que teve danos psicológicos, aquele filho que foi lesado por ter sido exposto também ao ridículo, indiretamente também caberia ele mover uma ação de indenização. Aí, é claro, vai ter um problema justamente de competência. Quem teria essa competência para julgar? Porque o filho não teria legitimidade para propor ação de divórcio, porque ele não é parte do contrato. Mas ele poderia procurar a vara civil? Dependendo, ele poderia procurar até o próprio juizado especial. Eu já vi precedentes de que você não precisa nem realmente de advogado, até 20 salários mínimos, e ele postular pessoalmente perante o juizado especial, pedindo um valor de uma indenização por ele ter sido, no caso ali, vítima daquele dano causado por uma das partes dentro daquele casamento. Então, seria consequências da própria traição, que eu entendo que ele poderia ter legitimidade para fazer. A esposa, inclusive, não pode pedir indenização, né? Pode pedir a ex-mulher, né? Assim. Quer dizer, ela não pode perdoar e mesmo assim querer indenização, não é isso? Sim, porque é uma situação meio contraditória, né? Se você realmente se sentir psicologicamente abalado, é inevitável que aquele vínculo matrimonial vá se romper, né? Ainda mais hoje com a emenda constitucional 66, né, que facilitou o divórcio. Você não precisa de justa causa direto, mais. você não vai precisar de justa causa. Então, hoje você pode casar e no dia seguinte divorciar, né? Então, seria totalmente contraditório no meu ponto de vista, não sei se o doutor vai concordar, a esposa, dentro de um vínculo matrimonial, pedir esse dano. Um exemplo clássico disso que o adultério por si não gera indenização, se a gente for pegar umas práticas comuns de alguns casais modernos aí, você vê várias boates aí que o próprio casal vai e aí tem relação extraconjugal e as duas partes consentiram. Eu vou sair daquela boate e vou pedir a indenização? Não há cabimento, não houve sofrimento, não houve dano. Se for pensar também essas outras práticas, às vezes o homem vai ter uma relação com a mulher e com a amiga da mulher, se foi consentida, cadê o dano? Então não se pode levar em consideração a própria questão do adultério, que automaticamente vai ter um valor X. Não, tem que levar em consideração caso a caso. É claro que pode gerar consequências, principalmente pela traição, pela falta de lealdade, pela falta do respeito. E esse conceito vai ser estipulado dentro daquela própria relação entre as partes contratantes do casamento. Perfeito. Doutor Paulo, doutor Gustavo, nós temos assunto aqui para alguns fóruns. Estamos chegando ao fim do programa. Eu conversei com o advogado especializado em Direito de Família, Paulo Veil, e também com o mestre e professor de Direito Civil, Gustavo Lopes de Souza. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Você pode enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!